E no vídeo de hoje vamos falar sobre dois fatos importantes que estão acontecendo nesse momento no setor elétrico, em especial no subsetor de distribuição e comercialização de energia. E o primeiro deles é sobre o processo de renovação das concessões de distribuição de energia elétrica de várias empresas que vencem entre 2025 e 2031. O segundo é sobre uma proposta de projeto de lei que revoga diversos pontos atualmente vigentes sobre a concessão de energia elétrica e traz diversas regras que podem ser prejudiciais para o setor. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E abordando o primeiro ponto desse vídeo, nós temos aí a notícia do Infomoney atestando que o governo atrasou a liberação de regras que irão pautar o processo de renovação das concessões de energia para várias distribuidoras que atuam no setor. Como você pode ver, o cronograma de procedimento para a prorrogação das concessões de distribuição é contado em meses a partir da data de vencimento desses contratos. Então note aí que com 36 meses, a concessionária envia à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a solicitação de prorrogação. Depois, a própria agência, com 30 meses de antecedência, responde sobre a conformidade da concessionária com relação às solicitações de prorrogação. De novo, a agência, com 24 meses de antecedência, abre o processo de consulta pública sobre a prorrogação do contrato. Com 21 meses de antecedência, a Agência de Energia Elétrica publica os termos finais de contrato de prorrogação e com 18 meses, a concessionária tem que aceitar ou não as condições de prorrogação. E como veremos a seguir, em relação aos prazos de vencimento de todos os contratos, o primeiro a vencer é da EDP em julho de 2025. Então, considerando o tempo que temos daqui até lá, veja que em relação aos prazos em meses até a data de vencimento, todos eles foram ultrapassados. E essa dinâmica de atraso vai alcançar outros contratos se o governo não se antecipar à publicação das regras. E trazendo uma pequena explicação sobre o setor elétrico, nós temos nele vários subsetores, o de geração, transmissão, distribuição e consumidor final ou comercialização. O setor elétrico no Brasil é dividido nesses 4 segmentos. De uma forma simplista, as geradoras produzem a energia, as transmissoras a transportam do ponto de geração até subestações nos grandes centros consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa dos cidadãos e as empresas. Então, para fixar ainda mais esse entendimento, veja aí esse esquema que traz os 4 subsetores e a sinergia ou ligação que existe entre eles. Mas se você quiser saber mais, nós temos um vídeo aqui no canal que trata sobre todos os aspectos do setor elétrico e seus pontos mais importantes. O link para esse vídeo estará no card aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Após a onda de privatizações das distribuidoras de energia elétrica no Brasil no início da década de 2000, 20 contratos de concessão devem expirar entre 2025 e 2031, como podemos ver nessa tabela, com todas as informações sobre cada um dos contratos. O processo de renovação acabou ganhando uma atenção significativa não só dos grandes players da indústria, mas também de investidores e credores, dadas as discussões de longa data e a incerteza sobre sua forma final. O Tribunal de Contas da União já sinalizou positivamente sobre os termos preliminares propostos pelo Ministério de Minas e Energia para a renovação das concessões e distribuição por mais 30 anos. Esse é um desdobramento favorável, considerando que as 20 distribuidoras listadas na tabela respondem por 62% do mercado de distribuição de energia no país, podendo essa realidade ser mais facilmente observada nessa distribuição no mapa, onde praticamente todas as regiões do país são atendidas pelas distribuidoras afetadas nesse processo de renovação. Mesmo com atraso no processo de renovação, que traz certa insegurança ao mercado, segundo as diretrizes do governo, as distribuidoras que vêm cumprindo não apenas com os índices de qualidade mínimos do serviço, mas também com os requisitos econômico-financeiros regulatórios, seriam elegíveis para prorrogar os seus contratos sem o pagamento de outorgas, ou seja, sem um pagamento de valores antecipados para essa renovação.
No entanto, o governo pode exigir um cumprimento mais rigoroso das métricas de qualidade. Os índices de qualidade mínimos do serviço são a duração e a frequência médias de interrupção do serviço, conhecidos como DEC e FEC, respectivamente. Quase que, como visto aí nesse quadro, a totalidade das empresas está atualmente enquadrada dentro dos limites estabelecidos em contrato, como pode ser observado em destaque na tabela com dados relativos a setembro de 2023. Como pontos positivos, o mercado não espera que o processo de renovação afete as métricas de crédito ou liquidez das distribuidoras e seus respectivos grupos. Além disso, acredita-se que o processo de renovação aumenta a visibilidade no médio e longo prazos e também ampara os esforços de refinanciamento das empresas para além do vencimento das concessões, diminuindo as incertezas e risco de crédito. Uma mudança importante que merece ser destacada é que as concessões de distribuição passarão a utilizar o IPCA para ajustar os custos pelos quais as distribuidoras são responsáveis. Atualmente as concessões usam o índice de inflação IGPM, que tem um maior peso nos preços no atacado e tem se mostrado mais volátil que o IPCA, resultando em contas de energia mais elevadas, o que acaba no final das contas beneficiando a receita das empresas. Como contraponto aos benefícios para as empresas, para o governo e os consumidores, essa mudança aumentará a previsibilidade dos ajustes tarifários e também alinhará o índice de reajuste com o que já é utilizado nas concessões que foram renovadas em 2015 a 2017, que inclui a CEMIG, a CPFL Energia e a Energisa. E como informação adicional, note nesse gráfico os investimentos realizados pelas concessões de distribuição próximas ao vencimento. Veja que no período de 8 anos, de 2015 até 2023, os investimentos foram crescentes e robustos em relação ao aprimoramento do subsetor de distribuição de energia elétrica. O recorde foi em 2022, com mais de 22 bilhões de reais investidos. E as empresas que se destacaram com maiores montantes de investimento foram a Neoenergia, a CPFL e a Enel Brasil, como destacado aí no gráfico para vocês. E vale dizer que dia após dia esse processo e as regras que o pautarão ficam mais claras. E a partir dessa notícia do valor econômico, entendemos que alguns pontos são positivos em relação à postura do governo que estimula as distribuidoras a renovar antecipadamente esses contratos de concessão. Então, como detalhes da notícia, nós temos aí que nas diretrizes anunciadas em junho de 2023, o Ministério acabou reconhecendo que as distribuidoras não tinham um excedente econômico relevante para cumprir a extensa pauta de investimentos, muitas de caráter social. E essa mudança acabou sendo bem recebida pelo mercado e pelas empresas. Outra posição do governo que agradou o setor foi o de reconhecer que não há espaço para forçar redução das tarifas. A distribuição acaba tendo um peso de 20% nas contas de luz e o esforço para reduzir 10% da receita dessas concessionárias produziria uma queda de apenas 2% nas tarifas. Então, o governo talvez pretenda buscar na renovação um maior investimento em eficiência e qualidade das redes. E retomando aquela discussão sobre o índice aplicado para os reajustes tarifários, note como destacado que a possibilidade de obter um maior ganho, mantendo o IGPM como indexador da tarifa no prazo remanescente dos contratos, acaba jogando contra o interesse do governo, já que esse índice acabou garantindo reajustes tarifários mais generosos nos últimos anos, beneficiando as empresas de distribuição. O IPCA deve ser adotado como indexador nesses novos contratos, por isso fique atento, mesmo que o contrato tenha um vencimento para 2031, a partir dessa renovação automática, dada a data de assinatura dos contratos, essas cláusulas atualizadas passarão a viger, inclusive a aplicação do IPCA como um índice para verificar o reajuste anual das tarifas. E para o governo, continuando, a eventual vantagem do IGPM é neutralizada pela elevação do custo de capital causada pela incerteza comum na fase de encerramento dos contratos. Nessa situação, a empresa começa a trocar dívida de longo prazo com juros reduzidos por financiamentos de curto prazo com juros mais elevados. Então, o fato de trazer mais uma certeza, considerando a fixação do índice de reajuste, poderia auxiliar também na rolagem da dívida dessas empresas de distribuição e no seu alongamento.
E como aquilo que é ruim sempre pode ser piorado, não bastasse todos esses problemas em relação ao andamento do processo de renovação das concessões de distribuição, temos ainda, como destacado aí na notícia do Brasil Journal, um ruído vindo da Câmara dos Deputados. Eu explico melhor com os destaques dessa notícia. Note aí que o Congresso pretende transferir para si o poder de decidir sobre a renovação das concessões de 20 distribuidoras de energia, incluindo, aí, como destacado a notícia, a Enel e a Light. Os deputados aprovaram um requerimento de urgência para um projeto de lei com uma série de mudanças no processo de renovação das concessões das distribuidoras. E para você ter uma ideia do conteúdo desse projeto, vão aqui os pontos mais importantes. O texto proíbe que as perdas técnicas que vêm do fluxo de energia sejam compensadas por meio dos reajustes tarifários. Caso seja comprovada a ausência do Estado, que impede o acesso dos funcionários da distribuidora, elas serão compensadas por meio de créditos fiscais, portanto, afetará decisivamente a receita das empresas. E muda ainda o prazo de renovação das concessões, de 30 anos passa a ser de 15 anos. O CIT acabou calculando uma redução no valor justo da Equatorial em 4,5% por conta dessa medida e de 9% na Neoenergia, Energisa e CPFL. Outro ponto é, como vimos anteriormente, um gráfico que mostra os investimentos realizados por essas empresas nessas concessões nos últimos 8 anos. Grandes valores foram dispendidos, como os 22,8 bilhões de reais apenas em 2022. Então é preciso que as empresas tenham retorno sobre esses investimentos já realizados, e essa mudança com diminuição de 50% do prazo de concessão traz, além de insegurança jurídica, um desestímulo para que as empresas se interessem em participar desses processos de concessão no subsetor de distribuição de energia elétrica. Em relação a outros pontos de destaque no projeto, temos a obrigação de que 20% dos assentos dos conselhos das empresas sejam ocupados por membros da unidade federativa onde há a concessão. E ainda a obrigação de implantação de redes subterrâneas em municípios com mais de 1 milhão de habitantes. O custo estimado fica na casa dos 15 milhões de reais por quilômetro de rede elétrica. Então isso traz um abalo significativo em relação às finanças das empresas e também um custo adicional em relação a investimentos que não era até então previsto. E existe, segundo a matéria, no projeto de lei, um lado positivo, muito embora questionável, onde o texto do projeto propõe algumas medidas que poderão devolver o mercado perdido pelas distribuidoras para o mercado livre de energia. No caso do mercado livre, o texto define um limite máximo de 30% por distribuidora. Após esse teto, não pode haver migração dos consumidores cativos para o mercado de livre comercialização de energia elétrica. Já na geração distribuída, há uma limitação no texto do projeto de lei de sua inserção a 10% da área de concessão, onde a distribuidora pode recusar novas conexões depois de ultrapassado esse valor. Outro ponto positivo, segundo a matéria, é que o custo hidrológico será rateado igualmente entre geradores e compradores, sem repasse tarifário. Em relação ao mercado livre, se você quiser ter um entendimento melhor sobre as mudanças que estão ocorrendo no mercado cativo e no mercado livre, nós temos um vídeo aqui no canal que explica todos os detalhes. O link para ele estará na descrição desse vídeo. No entanto, essa providência é muito ruim, porque a migração para o mercado livre traria um acesso, um benefício para os consumidores, no primeiro momento, de disputa de preço e de tarifa cobrada pela energia contratada. Então, traria uma redução nos custos para as indústrias, para os comércios e, ao final, em 2028, para os consumidores residenciais. Então, como podemos perceber, várias iniciativas visam mudar as regras em relação ao setor de distribuição de energia elétrica, boa parte delas muito nocivas ao mercado e à livre concorrência. Por isso, mesmo que algumas medidas beneficiem no primeiro momento as distribuidoras, a maior parte delas é muito prejudicial ao mercado como um todo. E feitos esses esclarecimentos, por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.